A Deus, curva a sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar o Senhor mais uma vez pela oportunidade, Deus, que nós temos de estarmos aqui neste lugar. Louvamos ao Senhor porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, tem nos protegido. Louvamos ao Senhor porque o Senhor tem permitido estarmos vivendo tempos maravilhosos na sua presença. Nós não somos merecedores de nada que o Senhor nos dá, mas o Senhor nos dá pela tua misericórdia, e louvamos ao Senhor, que nós possamos, ó Pai, de alguma forma, retribuir, pelo menos um pouco, de tudo aquilo que o Senhor tem nos feito, Pai. Abençoa o culto nesta hora, de cada pessoa que está neste lugar, ou nos assistindo nessa hora pelo YouTube, na internet, que eles possam ser tocados pelo Senhor, e recebam do melhor de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O nosso tema de hoje eu vou falar a respeito de dominando o sentimento de paralisia. Nós vamos estudar um pouco desse sentimento hoje. Agora, antes de eu entrar nisso, é engraçado. Quanto mais, não sei vocês, mas tá gravando. Quanto mais, agora eu vou ter que editar. Quanto mais eu leio e eu estudo a palavra de Deus, mas eu chego em algumas conclusões. Primeira, que eu não sei de nada. Quanto mais eu leio, parece que menos eu sei, né? Eu leio, não sei vocês, mas tem coisas que nós lemos, já lemos 10, 20 vezes, mas um dia você lê, você fala assim, eu nunca tinha percebido esse detalhe. Essa vírgula aqui deu toda a diferença. Isso aqui, você vê como que Deus ele vai se revelando, né? Através da palavra. Quanto mais eu leio, mais eu percebo quanto Deus é maravilhoso, quanto Ele nos ama, quanto Ele tem um cuidado e um carinho por cada um de nós, né? E quanto mais eu leio, mais eu tenho vontade de ler. Quanto mais eu estudo, mais eu quero estudar. Isso é bom demais, né? Agora, uma coisa é fato. Por mais que nós lemos, estudamos, sei lá, assistimos cultos e pregações em igrejas, ou pela internet, ou em qualquer lugar que a gente vá, né? Existe uma coisa que é fato. Nós, sei lá, felizmente ou infelizmente, nós não somos capazes de encontrar as respostas de todas as coisas. Não importa o quão teólogo você seja, ou quão estudioso você é, ou quanta fé você tem, ou quanto você leu, sabe, quantas igrejas, não interessa, não importa o tempo de cristianismo que cada um aqui tem. O fato é que nós nunca teremos as respostas de todas as coisas, né? Até por isso que lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 9, o apóstolo Paulo, ele fala assim, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Não é à toa que ele diz isso, quer dizer, algumas coisas nos são reveladas, mas outras coisas não são. Algumas coisas nós sabemos porque está escrito, outras coisas nós achamos, né? Olha, pelo que eu entendo, pela experiência, eu estou sentindo, né? Mas você, de fato, você não sabe, certo? Por exemplo, até mesmo o fato do estudo do Apocalipse, por exemplo, né? Tem coisas que está na Bíblia, mas tem coisas que não está. Por exemplo, ninguém sabe o dia que Jesus Cristo vai voltar. Já desde quando eu me entendo por gente, já chutaram um monte de datas, né? Quando virasse o milênio, né? Dia 12 de outubro de 2012, e aí vai, um monte de coisas aí, mas nós não sabemos. Lá em Hebreus, capítulo 10, no verso 38, fala assim, mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Que versículo complicado esse. Vamos lá. Acabei de falar para vocês que não importa o quanto você leia ou estude, nem tudo você vai saber, nem tudo você vai ter uma resposta. Tem coisas que você sabe, tem coisas que você não sabe. O segundo versículo que eu acabei de ler está dizendo assim que o justo, ele vive pela fé. E se ele voltar atrás, ou se ele retroceder na sua fé, Deus não se agrada dele.
Só que pare e pensa comigo um pouquinho. Vamos trazer uma problemática aqui. Você viver pela fé, ela não é algo fácil. É fácil, por exemplo, assim, pela fé, eu sei que amanhã é segunda-feira e eu vou trabalhar, né? Então, possivelmente eu vou acordar, sei lá, 6:30 da manhã, vou tomar meu banho, vou trabalhar, vou fazer tal coisa, tá tudo bem. Então, pela fé, eu creio que a minha semana vai ser uma semana boa, amém? Pela fé, eu creio que em nome de Jesus vai demorar pra caramba para nevar esse ano em Michigan. Amém. Pela fé, amém? Eu tô crendo, né? Amém. Pela fé, eu creio, amém? Mas viver pela fé dessa maneira é demasiadamente simples. Agora, imagina a situação assim, que você vai num hospital e o médico, você vai num exame de rotina, e o médico faz o exame de sangue em você e ele descobre que você tem uma doença X no seu sangue, alguma coisa ruim. E aí ele olha com aquela cara para você e fala, olha, o que eu tenho aqui não são boas notícias, né? Ai, o que foi, doutor? Não, é que você está com um negócio no sangue e isso pode gerar a morte. Então eu vou ter que fazer um outro exame em você e vamos torcer, né? Médico ele não entra em fé muitas vezes, porque tem, né? Mas vamos torcer aí que não vai dar nada no próximo exame. Aí entra o lance de viver pela fé, né? Aí vem o desafio, porque por mais que você creia, mais você crê em Deus, mas nós somos seres humanos e existe sempre a preocupação. É demasiadamente simples crer pela vida do irmão. Então, por exemplo, se o irmão chega em você e fala assim, olha, o médico me diagnosticou com câncer, por exemplo. Então você já se posiciona, não, nós vamos orar, em nome de Jesus esse câncer vai ser vencido. Não é assim? Mas quando é com você, por mais que você ore, existe um desafio espiritual absurdo. Por quê? Porque você não sabe um fato importante. Você não sabe qual que é o plano de Deus para aquilo. Você não sabe se o plano de Deus é você morrer daquilo, ou se você viver e dar testemunho. Porque tudo vai condizer com Deus. Vamos lá. Porque se você morrer, eu sei que parece macabro que eu estou pregando aqui, mas vocês vão entender, amém? Porque se você morrer, né, você vai entender assim, puxa, se eu morrer, eu vou para a glória e vou estar com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, se eu viver, então um dia eu vou subir no altar na igreja e vou dar testemunho que Deus cura e Deus restaura. Qualquer plano, se você parar para pensar, é bom. Só que, quantos aqui querem morrer? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não é assim? É um desafio. Ou ninguém quer que o seu ente querido morra. Você está me entendendo? Então, quando esse versículo vem, o justo vive pela fé, é um grande desafio. E se você parar para pensar, tudo que nós fazemos, ela de alguma maneira, ela depende de fé. Tudo. Porque, vamos lá, quando nós começamos aqui, por exemplo, eu comecei uma célula na minha casa, e vocês sabem da história, a célula foi crescendo, até o dia que chegou o momento de decidir, vamos virar uma igreja, vamos alugar um salão, vamos ir para uma igreja, porque estamos crescendo. Por mais que é para Deus, é uma atitude de fé. Porque você não sabe como vai ser, você não sabe se você vai ter dinheiro para pagar aluguel, você não sabe se as pessoas vão, você não sabe como que vai ser, né? Se vai ter levita, que nem hoje. Hoje eu sou pastor, músico, orador, pregador, né? Só não sou olhador das crianças, que não dá, né? Louvado Deus pela Andréa. Mas você não sabe, então você se coloca pela fé. Pela fé. Mas mesmo que é pela fé, é sempre um desafio. Porque em nós clama algo chamado dúvida, né? Vem um sentimento em nós, por mais que nós temos fé, nós temos um sentimento de dúvida. É igual você, por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego, ou você vai fazer uma prova na faculdade, ou alguma coisa nesse sentido. Você se prepara, você ora, você está pronto. Chega na hora que você vai ser entrevistado, ou você vai começar a fazer a prova, você nem orava em língua, você começa a orar em língua na hora. Já começa a chupar balarral, ele canta lá na praia. Você começa ali, porque você está naquele... o seu corpo, você está preocupado com isso. Não é assim? Então você viver pela fé é uma coisa complicada. E tem um texto que eu vou ler com vocês,
que fala a respeito de um sentimento que os discípulos de Jesus tiveram quando Jesus trouxe a eles uma notícia. Lá em João, no capítulo 16, nós vamos ler lá, João capítulo 16, no versículo 1, porém, antes de eu ler isso, deixa eu compartilhar algo antes. Nos capítulos anteriores, Jesus, ele começa a conversar com os discípulos algumas coisas muito importantes. Ele começa a dizer, por exemplo, que ele é a videira verdadeira, que o pai dele é o agricultor. Ele fala para os discípulos que na casa do meu pai existem muitas moradas, eu vou prepará-los para este lugar. Ele começa a falar de perseguições que os discípulos vão ter. Ele vai instruindo os discípulos para as coisas que vão acontecer, né? E prepará-los para as batalhas que eles vão ter. E em um dado momento, então, Jesus, ele compartilha com os discípulos que ele vai morrer, que ele vai para a cruz e que ele vai ter que morrer. Ele vai ressuscitar quando ele vai para o Pai. Então, lá em João 16:1, eu vou ler aqui na minha versão, mas vocês podem acompanhar aqui, diz assim: eu lhes tenho dito tudo isso, para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Então Jesus está falando que eles vão ser perseguidos, que a igreja, a própria igreja perseguiria os homens de Jesus, né? E essa igreja perseguiria achando que estaria fazendo certo. Nós vivemos estamos vivendo novamente isso em alguns momentos, mas isso foi muito claro, por exemplo, na época da Inquisição. Lembram? Quem conhece a história, a igreja católica, ela perseguia as pessoas, né, condenando as pessoas como bruxos e tudo mais, achando que estavam fazendo coisas a Deus. Isso é um ponto só. Mas continua o verso 3. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai e nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Verso 5. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Olha só, vamos lá. Jesus, ele havia dito um pouco antes assim: eu vou para o Pai, eu vou morrer. E ele começa a falar: eles vão ser perseguidos e tal. E aí uma coisa intriga Jesus. Jesus fica intrigado no verso 5. Ele fala assim: engraçado, eu estou falando um monte de coisa para vocês aqui que vai acontecer, só que vocês nem estão me perguntando para onde que eu vou, né? Assim, eu vou morrer, mas nenhum de vocês querem saber o que vai acontecer, para onde que eu vou. Quer dizer, Jesus, ele percebe que os discípulos ali, de alguma maneira, quando Jesus falou assim para eles: eu vou morrer, eles congelaram. Isso é fato no verso 6. Olha no verso 6 ali. Deixa eu achar aqui na minha, verso 6. Porque, olha só, porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Na hora que Jesus estava falando assim: gente, vocês vão ser perseguidos, tal, eu vou morrer. Aí eles pararam ali: não vou morrer. E tudo que falou depois, Deus, Jesus vai morrer. Ele vai embora. Ele vai nos deixar. Vai acabar. Tudo isso que eu estou vivendo vai terminar. Eles deixaram aquele sentimento contaminar a vida deles. Aquele sentimento paralisou eles naquela hora. E eles não conseguiam enxergar e entender o depois, né? Sabe, muitas vezes, queridos, isso eu quero fazer um pausa aqui. Os nossos sentimentos, muitas vezes, eles nos impedem de ver a glória de Deus. Porque nós somos paralisados por estar naquele sentimento. Sentimentos, eles são bons, amém? Posso ouvir amém? Sentimentos, eles dão cor à vida, eles moldam a nossa personalidade, amém? Eles dão significado às nossas experiências, né? Os nossos sentimentos, eles marcam a nossa vida. Isso é muito bom. Deus tem sentimentos. Você vê que Deus ama, né? Deus também tem ira em alguns momentos, né? Deus tem tristeza, Deus tem alegria, Deus tem satisfação, Deus fica chateado. Sentimentos são coisas boas. Só que
os sentimentos, algumas vezes, eles nos param. Às vezes, nós não conseguimos entender ou ver o além, porque estamos presos naquele sentimento. Eu vou dar um exemplo básico da minha história, para não dar exemplo de ninguém aqui, mas quando nós decidimos ficar aqui, vir morar aqui, eu tinha que voltar para o Brasil para avisar os meus discípulos, a igreja, que nós iríamos ficar aqui. E quando nós chegamos lá, a igreja, então o pastor, eu não era o pastor principal, era o pastor líder jovem, o pastor, ele avisou a igreja, e o pastor ainda, ele avisou de um jeito assim complicado, porque ele pregou um culto maravilhoso. No final, eu falei, gente, queria avisar algo para vocês. Aí só voltou o cara com a marcha fúnebre no teclado. Né? E aí ele falou assim, então o Rodrigo, a Ana Paula, eles, né, vão para os Estados Unidos e tal, não sei o quê. Aí o sentimento da igreja mudou, né? Porque a gente trabalhava na igreja há muitos anos, tinha muitas vezes. Então, eu já contei para vocês, fizeram uma fila assim daqui até perder de vista. O povo vinha abraçar, tive que jogar minha camisa fora, tanta lágrima, tanto ranho que tinha. Né? O povo chorando. E eu também estava chorando. E ali, muito embora, Deus já havia falado comigo, então eu não ia voltar atrás. Eu não ia desistir de vir, de estar aqui com vocês, de estar na igreja, né? Mas ali, se você deixa o sentimento tomar conta de você, você não vive o melhor de Deus na sua vida. Você entende? Eu vou dizer para vocês, eu fui muito feliz o tempo que eu vivi no Brasil, na igreja, nas salas Nossa Terra que eu passei, nos jovens, mas eu digo que eu sou muito feliz aqui com vocês também. Estou muito feliz, eu vejo o crescimento de vocês, o entusiasmo, vejo os jovens crescendo, vejo a igreja vindo, né? Hoje muitas pessoas estão viajando e mesmo assim tem pessoas na igreja hoje ouvindo a palavra. Eu vejo pessoas aqui que estão empolgadas e querem fazer a obra, puxa pastor, eu quero te ajudar. Eu escuto muitas pessoas falando isso. E isso é gratificante porque não é para mim a honra, é a honra dele. Amém? Isso só me mostra que as coisas estão certas, que Deus está no caminho. Sabe que é engraçado, eu estou sempre pregando para vocês, seja em célula, seja aqui no culto, e eu já disse isso antes, mas raramente eu estou sentado ouvindo alguém pregar. Dá para contar nos dedos da mão do Lula, assim, às vezes. É raramente que eu vejo que isso acontece, né? E algumas pessoas perguntam assim, pastor, como é que você recebe, né? Onde você busca, né? Eu digo para as pessoas, eu busco, quando eu termino um culto, uma pessoa me abraça e fala, pastor, louvado a Deus, né? Deus falou comigo no culto de hoje, eu vejo uma família que mudou, eu vejo pessoas sendo batizadas. Isso vocês ministram para mim, quando eu vejo isso acontecer. Vocês me alimentam assim. Amém? Porque eu vejo que não é por mim, Deus está no comando. Se a igreja não tivesse crescendo, não tivesse pessoas batizadas, células multiplicando, então eu teria certeza de que nós estamos no caminho certo. O que me mostra que estamos certos é a igreja crescendo. Amém? Isso aqui me mostra, em nome de Jesus. Amém? Para a honra e glória dele. Mas os sentimentos, eles te paralisam muitas vezes. Às vezes você está sentindo Deus te chamar e você assim, puxa, eu seria muito melhor se eu estivesse fazendo ali, mas eu gosto tanto daqui, eu gosto tanto disso aqui, é tão gostoso. Mas às vezes você está aqui, mas você não está fazendo nada, e ali você vai ser muito útil. É um desafio sair daqui e ir para lá, não é assim? É a mesma coisa, né? A Regina, ela vai embora essa semana. Não vai chorar aí, tá? Amém? A Regina, ela vai embora essa semana. E eu tenho certeza de que ela viveu momentos maravilhosos aqui, né? Conheceu, né, a neta, né? Estava com o outro neto, com a Andressa. Eu sei que o áudio é embaçado, mas tudo bem, né? Foi com a Andressa, né? Foi por revisão de vidas, né? Estava aqui fazendo instituto, vai continuar escutando as palavras. Só que está terminando, né? Esse ciclo está terminando. E ela pode chegar na quarta-feira, eu sei que tem a emoção de ir embora, né? Mas ela pode sair daqui e pensar, nossa, agora eu vou lá pro Brasil, nossa, lá o pãozinho é R$2, é mó caro as coisas lá. Ela pode ir com um sentimento assim, nossa, que droga, tal. Ou ela pode ir com um sentimento, não, Deus me mostrou muitas coisas ali, e agora eu vou implementar na minha casa. Eu vou mudar a minha família, eu vou levar meu marido para a igreja, minha filha, meu cunhado, eu vou ensinar, sabe? Qual o sentimento que ela vai levar daqui?
Qual é o sentimento? Eu sei que a sua filha, né, ela vai para o Hillsong, né, vai estudar. Eu queria ir para o Hillsong também, né? Ela vai lá estudar, vai ficar 2 anos. Então o sentimento de mãe poderia ser: ai meu Deus, será que é Deus? Vamos morar, é Hillsong, vai morar, né? Sei lá, de repente não é o Hillsong mesmo, né? Mas existe o sentimento de mãe que gostaria de estar perto, eu tenho certeza, ou de ir junto, né? Mas por outro lado, se não houver esse liberar, talvez ela nunca vai viver o que Deus quer para a vida dela. Não tô, né? Amém? É assim que é. Agora eu vou voltar aqui para não me estender muito, mas os discípulos, eles não estavam conseguindo ver o que Jesus estava falando. Na hora que Jesus falou: vou morrer, os caras: não, vai morrer, vai acabar, e agora vamos tudo para o inferno, né? Mas Jesus continua ali no verso, perdão, em Jeremias, eu estou pulando, olha só o que fala em Jeremias 17:9. Jeremias 17:9, olha só: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Esse versículo ele é complicado, porque existe uma contrapartida de um versículo que está em Provérbios 4:23, que fala assim: de tudo que você tem que guardar, guarde o teu coração, porque dele provém a fonte da vida. Amém? Fala que o seu coração você tem que guardar, mas esse versículo diz que o seu coração ele é enganoso. Então quer dizer, parece que um contradiz o outro. Mas você justamente tem que guardar o seu coração para que os sentimentos que nele estão não dominem você, porque o seu coração te engana. Quem nunca se apaixonou 500 vezes aí pelas pessoas erradas aí? Olha, acho que é esse aqui, acho que não é, acho que é, né? Fazer de tudo, de repente não é mais, né? Quantas vezes escolhemos errado, decidimos errado, né? E ainda algumas pessoas falam assim: ouve teu coração, querido. Não ouve teu coração, ouve a Jesus Cristo, amém? Se ouvir teu coração, você pode se estrepar aí, né? Então, né? Mas aqui, quer dizer, os discípulos, quando veio a notícia que Jesus ia morrer, os discípulos eles ficaram com aquele sentimento de dor, ficou um luto neles, e acabou isso. E agora, o que vai acontecer? Terminou, né? Mas agora voltando lá para João 16, do verso 7 até o verso 12 agora, continuando, diz assim, depois que Jesus falou que eles estavam tristes, né? Fala assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, ou o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas, se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Verso 12: tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Para por aqui. Então Jesus fala assim: eu preciso ir, porque quando eu for, o Espírito Santo virá, e esse Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, e vai mostrar que existe justiça, né? Que aqueles que creem em mim vão para o céu, e haverá juízo sobre aqueles que servem ao diabo. Então, para que o plano de Deus, o plano da salvação de Deus acontecesse, era necessário que Jesus fosse embora, para que completasse. Aí então, aquele que cresce em Jesus teria o direito de ir para o céu, teria o direito da salvação.